Ambientado em um mundo de fantasia medieval que está ameaçado pelo poder do mal, Dark Sword é o jogo de ação em realidade virtual que acaba de chegar ao PlayStation VR 2. Ele mistura elementos de RPG, roguelite, hack and slash para entregar ação rápida de combate em arenas. Mas será que essa mistura deu certo? No game a gente segue a história de Black Wolf, um antigo general que foi amaldiçoado com o poder da Dark Sword. Do ponto de vista narrativo, não tem nada memorável aqui, o forte do game está na gameplay. Ela consiste em derrotar todas as ondas de inimigos da arena para seguir para a próxima. O combate segue o esquema hack and slash, que em realidade virtual demanda bastante energia, já que a gente está efetivamente movimentando os braços para usar espada, escudo ou arco e flecha. A campanha está dividida em 3 torres. Cada andar da torre é uma arena. Às vezes, ao concluir um andar, você poderá escolher um item dentre uma seleção aleatória de 3 itens possíveis, como a gente vê em roguelites. Esses itens podem ser habilidades, aumento de vida, ou um machado que retorna à sua mão ao ser chamado, por exemplo, que é bem legal de usar. Ao derrotar os inimigos, eles podem deixar para trás moedas, armas ou itens para serem utilizados na forja para criar ou subir uma arma de nível. Os inimigos são variados e ir aprendendo como eles se comportam para defender e atacar adequadamente no momento exato é boa parte da diversão. Tomou. Todas as torres têm chefes e semi-chefes. Alguns rendem batalhas épicas, mas não vou entrar em detalhes aqui para evitar spoilers. Eu levei por volta de 15 horas para concluir a campanha e vencer a área nova com os novos chefes, que é parte da DLC que saiu depois do jogo original em outras plataformas. Eu me diverti jogando esse game e logo de cara foi difícil não lembrar do excelente Legendary Tales do PlayStation VR 2. Só que Dark Sword tem uma pegada mais arcade, mais rápida, menos profunda, mas que também vai te fazer gastar uma boa energia enquanto joga. E aí, nesse sentido, a gente pode dizer que o jogo está mais próximo de um outro game de combate VR, o Swordsman VR, mas sem o peso da física no combate, que também está presente naquele game. Agora chega de comparações e vamos falar do combate. No combate a gente pode utilizar a espada ou o arco e flecha. Ao pressionar o gatilho direito para usar a espada, imediatamente o escudo de energia se materializa em nossa outra mão. O detalhe é que a gente não pode abusar do escudo porque após alguns ataques ele precisa recarregar e demora algum tempo para voltar a estar disponível. Já o arco e flecha, que sempre funciona em VR, é acionado com o gatilho da mão esquerda. Depois basta usar a mão livre para materializar uma flecha e disparar. Nesse caso não é escudo, então é bom garantir alguma distância do inimigo para não tomar dano à toa. Outra parte importante do combate é o dash, que pode deixar os inimigos atordoados por um curto período de tempo. Em condições normais, temos apenas 3, mas eles voltam depois de seu tempo de carregamento. Alguns dos itens que coletamos na parte inspirada em roguelites desse jogo pode aumentar esse número. O dash pode ser útil durante a luta para atordoar ou para escapar daqueles ataques indefensáveis. O curioso aqui é que o dash foi atrelado ao teletransporte, que é feito com a alavanca do controle direito. Como eu geralmente não uso o teletransporte como meio de locomoção em VR, eu demorei para notar que havia uma outra função atrelada a ele. Uma vez em cada torre temos a oportunidade de escolher um mascote que irá lutar ao nosso lado. Nesse game eles são chamados merlins. São apenas 3 variedades, todas bonitinhas e muito simpáticas. Tem um arqueiro, um de cura e um especialista em combate com a espada. Eles lutam ao nosso lado enquanto a barra de vida deles durar e volta e meia fazem graça como dançar ou tentar chamar nossa atenção acenando, o que é uma distração bem-vinda em meio ao calor das batalhas. Cuidado aí, cara, ele vai te descer a porrada. Dark Sword bebe um pouquinho de várias fontes para entregar um game de ação com um ritmo rápido, e isso ele faz bem. Ao mesmo tempo, ele não se aprofunda em nada e por isso fiquei com a sensação de que a desenvolvedora poderia ter explorado melhor suas inspirações. O combate não é baseado em física, e talvez por isso eu não tenha uma grande diferença ao trocar o tipo de espada usada, por exemplo. Não há uma diferença perceptível entre causar 70 ou 700 pontos de dano ao inimigo para além do número na tela. Por isso não me senti motivado a coletar os itens dropados para criar armas diferentes. Nas poucas vezes que fiz isso foi apenas para garantir um dano total maior.
não importando qual tipo de espada ou arco era. As mecânicas de RPG e roguelite inseridas são rasas, e todas as habilidades que adquirimos durante uma tentativa desaparecem ao morrermos e retornarmos para a base. Eu gostaria que, ao ir subindo o nível do personagem, eu pudesse escolher alguma habilidade que permanecesse e tivesse relevância durante a campanha. Sei lá, por exemplo, maestria de ataque à distância, que poderia me dar um bônus de ataque crítico ao atacar de muito longe. Das áreas do visual, áudio, localização e desempenho é o seguinte: Dark Sword é um jogo de combate a arenas, ou seja, áreas limitadas e que não demandam demais da plataforma. O game apresenta gráficos medianos e eu confesso que aqui eu esperava mais. Suspeito que os desenvolvedores não tenham implementado a renderização dinâmica que é ligada ao rastreamento ocular do PlayStation VR 2, o que garantiria a entrega de visuais muito bons, como a gente já viu em tantos outros games. So you think you can forge a weapon? Eu gostei do fato de dublarem os personagens, mesmo que de forma simples. Os inimigos mais básicos têm um repertório limitado, mas os chefes falam um pouco mais. E no geral, o áudio funciona de forma adequada. O game não possui legendas em português do Brasil, e por isso eu acabei jogando em inglês mesmo. Um fato curioso é que, quando liguei o jogo pela primeira vez, ele abriu em coreano, e tive que jogar até perder sem entender muita coisa, porque só podemos acessar o menu de opções no lobby central, que é para onde voltamos depois de morrer. Eu não tive problemas de desempenho como quedas de frame ou do tracking dos controles. No geral, as coisas funcionam como deveriam, mas como eu disse antes, visualmente falando, o game não exige muita coisa. O jogo tem falhas. A parte gráfica deixa um pouco a desejar. Um bom parâmetro disso é o texto apresentado sobre os itens na arena. Podemos ver o serrilhado de longe e é muito difícil ler depois de uma certa distância. Um único tipo de inimigo apresenta um bug. Um cavaleiro chamado Tempest, por algum motivo, bugava e deixava cair toda a parte superior do corpo, mantendo apenas as pernas eretas e o resto do corpo não. Além de quebrar a imersão, isso também dificulta um bocado os headshots. Curiosamente, quando ele ataca, a animação volta ao normal. Esse problema permanecia só enquanto ele andava pelo cenário. Talvez o maior problema seja o desequilíbrio no game. Em alguns momentos você já está forte o bastante para acabar com os inimigos iniciais de forma muito rápida, enquanto nessa mesma tentativa descobre que o dano causado em determinado chefe é insignificante. Em mais de uma ocasião eu simplesmente desisti de lutar com o chefe, porque mesmo conhecendo e evitando seus ataques, os meus não faziam muita coisa, e se eu seguisse lutando a batalha se estenderia por tempo demais. Dark Sword Battle Eternity já tinha sido lançado para MetaQuest, Pico e Steam VR, e com a chegada do game ao PlayStation VR 2, a desenvolvedora sul-coreana Come to Us Roca torna-se a primeira do país a publicar um jogo VR nas mais importantes plataformas do segmento. A desenvolvedora informou que priorizaram em trazer o game e a DLC para o PlayStation VR 2, mas que neste processo a opção multiplayer ficou de fora, o que é uma pena, porque dada a característica de ação rápida do jogo, certamente seria mais divertido entrar nas batalhas com os amigos. Bom, Dark Sword acabou, e aí? Eu recomendo, o game é divertido, entrega ação rápida e viciante com um pouquinho de vários gêneros combinados. Além disso, a experiência é agradável em boa parte de suas 15 horas de campanha. Mas é bom dosar sua expectativa porque Dark Sword tem suas falhas. A parte visual e o desequilíbrio em alguns momentos são pontos que poderiam ser aprimorados pelos desenvolvedores, e a inclusão do multiplayer tornaria a oferta mais atrativa. Obrigado por ter ficado até o fim do vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreva porque isso nos ajuda demais. E a gente se encontra na próxima. Até lá!